minha experiência pessoal na associação não me dá muitas possibilidades de falar sobre a criação da associação, ou seja, eu não estive na criação da associação, a minha ida, o primeiro encontro da associação data de 1983 ou 1984, e foi nesse momento que me tornei sócio da associação e que comecei a ir com alguma regularidade, no início, não a todos, mas com alguma regularidade aos encontros da associação. E mesmo neste momento, eu era recém-licenciado, logo o meu contacto com a associação não era tão de conhecedor daquilo que se passava, a não ser como quando participava nos encontros, do que as pessoas que efetivamente estiveram na criação da associação. E creio que aí os testemunhos de Maria Eugénia Mata, de Nuno Valério, do próprio David Justino são muito mais importantes. Foram pessoas que estiveram na criação, por um lado, da associação e que acompanharam de forma presente, foram membros das vários corpos sociais da associação do seu início, acompanharam a criação desta associação. E eu penso também que provavelmente, até nos testemunhos anteriores da Maria Eugénia ou do Nuno, estes primeiros passos devem ter sido falados com conhecimento de causa e com um conhecimento que eu não tenho. O que eu gostaria de destacar, e esse é que me parece talvez, do ponto de vista pessoal, o que eu senti desde o início e continuei a sentir quando a minha participação na própria associação foi mais vincada, mais constante, e passei em diferentes momentos pelos órgãos sociais da própria associação, foi o caráter de associação agregadora e ecuménica, no fundo, desempenhado pela Associação Portuguesa de História Económica e Social, relativamente a diferentes tradições de fazer história. Ou seja, a Associação Portuguesa de História Económica e Social teve uma função, como referi, de agregação destas diferentes tradições de fazer história e de vários campos do saber histórico, desde, em termos de estilos, desde a história qualitativa à história quantitativa, aquela que dá mais destaque à narrativa ou aquela que é mais orientada para a modelização, a história económica, também a história social, naturalmente, mas também a história política ou das ideias, ou a história empresarial, que passaram pelos diferentes encontros e continuam a passar pelos diferentes encontros da associação. Eu falo mais por comodidade e por trajetória pessoal daquilo que é, embora tenha começado na história social e no misto de história social e história económica, hoje sou mais um historiador económico e empresarial. Falo mais do ponto de vista da história económica, mas creio que o grande balanço que se pode ter desde a criação da associação, que eu não conheço até à atualidade, foi este caráter ecuménico que a Associação Portuguesa de História Económica e Social teve e tem. E essa é uma enorme riqueza. Penso que, por exemplo, quando nós olhamos no encontro que decorreu, eu por acaso até tinha a página aberta aqui no iPad, com as comunicações, com as sessões do encontro do Algarve, do último encontro da Associação Histórica, Económica e Social. Quando nós olhamos para a variedade de sessões, a variedade de temas que estão envolvidos no último encontro da Associação, nós encontramos esse património de associação que agrega diferentes tradições, que agrega diferentes formas de fazer história, que agrega diferentes
áreas da própria história económica, da história social, mas também, como referi, da história política, da história da ciência e da tecnologia, que, no fundo, se encontram nas várias conferências que têm sido realizadas ao longo destes 40 anos no quadro da Associação de História Económica e Social do nosso país. E deixe-me só realçar este aspecto, esta singularidade, é mesmo a singularidade, não é comum, quando nós olhamos para outras associações, até para associações idênticas no sentido que cruzam uma tradição de história económica e história social, como a Associação Francesa ou a Associação Alemã, nós não encontramos esta evolução, esta trajetória de sempre ter conseguido manter esta função agregadora e esta tradição de cruzamento nomeadamente entre a história económica e a história social no quadro da mesma associação. Há um caráter agregador e ecuménico, mas isto não significa que este caráter se tenha mantido constante ao longo de 40 anos. Enfim, a associação está numa idade muito madura neste momento, celebrando os seus 40 anos, e creio que houve uma evolução no sentido também de tornar a associação mais presente em torno, desde a sua criação, em torno de 3 aspectos fundamentais. O primeiro, em termos de dimensão. Reparem, o primeiro encontro em que participei, esse encontro de Braga, em 83, 84, estariam cerca de meia centena de participantes. O número de publicações seria uma dúzia, uma quinzena de publicações. Eu não sei quantas comunicações e participantes estiveram no último encontro, recordo-me bem porque esse organizei-o com o Luciano Amaral aqui na faculdade, em Campoide, na faculdade em 2007, ou seja, já há 13 anos, sobre a globalização, e tivemos cerca de 3 centenas de participantes e cerca de 150 comunicações, ou seja, a dimensão da associação é um salto cumulativo, mas importante ao longo destes 40 anos. O outro é a variedade dos temas tratados. Hoje, referindo aos últimos encontros de que me recordo, e já são muitos, não é algo que tenha mudado nos últimos 2, 3 ou 10 anos, a evolução da associação foi fazer com que os encontros se tornassem também mais variados, para além de maiores, em número de participantes também mais variados. E por último, a internacionalização, que é o terceiro aspecto, que também foi uma evolução que marca a própria evolução de como se faz história em Portugal ao longo destes 40 anos, ou seja, hoje a internacionalização é muito maior, a internacionalização de 2 níveis. A participação nos encontros, aí mais uma vez recordo-me do último encontro que organizei, mais de 50% dos autores de comunicações eram estrangeiros. E na própria internacionalização dos investigadores portugueses, hoje ela é muito maior do que aquela que existia na primeira década ou na segunda década de criação da Associação Portuguesa de História Económica e Social. Internacionalização a vários níveis, desde a participação em conferências internacionais até a participação em redes internacionais de investigação, ou até a própria presença de investigadores portugueses em instituições de topo, quer de ensino, quer de investigação, fora de Portugal. Não vou citar nomes, mas existem referências, e são referências internacionais em termos de como se faz história económica. Eu falo da história económica, que é o campo
conheço mais, mas há outros exemplos também em história social que refletem essa internacionalização da historiografia portuguesa. Há, de facto, tem havido, de facto, várias, há pouco chamei-lhe vários estilos de fazer história, também várias perspectivas, quer teóricas, quer metodológicas, de desenvolvimento do conhecimento histórico. Esses diferentes estilos, essas diferentes perspectivas, certamente que se refletiram nos encontros da associação, em termos de participação de diferentes comunicações, em termos de discussão. Não me recordo, mas provavelmente, enfim, já se passou, mas não me recordo, e se tivesse existido eu tinha-me recordado de isso ter criado, porque esse é o aspecto importante, a discussão é salutar, a criação de tensões que pudessem levar, como aconteceu, não estou a falar de uma situação hipotética, há outros países onde a própria história económica, em termos associativos, se dissociou em dois segmentos, em duas associações separadas. Não houve nada parecido com isso em Portugal, nem houve, sobretudo, qualquer tensão que pudesse levar a uma situação semelhante. Ou seja, este caráter agregador e ecuménico da associação permitiu que por ela passassem os diferentes debates, os diferentes estilos, como referi há pouco, as diferentes formas de fazer história, sem que houvesse hostilização, sem que houvesse tensão relativamente entre estas diferentes formas de fazer história. Agora, também uma coisa é certa, a história económica não começa com a associação. Ou seja, a Associação de História Económica é um momento fundamental de institucionalização da história económica e social, não esquecendo também a história social, em Portugal. No entanto, e falo da história económica, que é o campo que conheço melhor, há um legado de história económica, de estudos em história económica, de debates, de historiadores, de obras que antecedem a própria constituição da associação e de alguma forma a Associação Portuguesa de História Económica e Social é uma herdeira, continua esse legado, continua essa tradição, sei lá, os trabalhos pioneiros de Vitorino Angelim, o fundador, enfim, está no corpo, no núcleo fundador da Associação Portuguesa de História Económica e Social, os trabalhos pioneiros de Vitorino Angelim são bem conhecidos e eles marcaram aquilo que foi o desenvolvimento da história económica em Portugal. Outros historiadores económicos também o fizeram, quer fora, quer dentro de Portugal. Grande parte da obra de Vitorino Angelim foi feita fora de Portugal, mas dentro de Portugal, Braga de Macedo, embora nunca tenha passado pela associação, tem um papel importante. Mirimal Pé Pereira apenas tangencialmente participou em alguns encontros da associação, mas apenas tangencialmente esteve envolvida na associação. Qualquer um deles teve um papel importante de criação deste campo de história económica e a criação e desenvolvimento da associação não é externo, não é exterior a este legado, a esta tradição. E até historiadores que não são portugueses, sei lá, o caso de Ferreira Morro ou de Albert Silver, que fizeram trabalhos fundamentais sobre história económica portuguesa e que, de alguma forma, são incorporados na criação e no desenvolvimento e
nesta evolução intelectual e do saber que foi a Associação Portuguesa de História Económica e Social. Este me parece o aspecto fundamental, ou seja, há um legado anterior à criação da associação. A criação da associação tem esta característica ecuménica que lhe permite ter várias tradições no seu interior, ter várias formas de fazer história, e o que a associação faz é continuar e enriquecer este legado, precisamente pelo caráter agregador que conseguiu ter. Continuar não no sentido da contínua emulação de temas ou de práticas de fazer história, mas sim de desenvolver a história económica, e mais uma vez, estou a falar sobretudo da história económica, sem a existência, quanto a mim, de rupturas profundas. Ou seja, não há, tal como não houve tensões, também não me parece que tenha havido rupturas profundas. Esta é a parte de continuação e enriquecimento, porque o modo como hoje se faz a história económica em Portugal e no quadro da própria associação evoluiu a dois níveis. Evoluiu a nível teórico e metodológico, nos temas, nos estilos em que se desenvolve a investigação em Portugal. Evoluiu a nível institucional, quer quando nós olhamos para dentro, para a associação, quer quando olhamos para fora, para o papel da universidade e do sistema científico nacional, que é hoje completamente diferente do que era nas primeiras, seguramente na primeira década, e mesmo no início da segunda década, começou a mudar, de facto, no final do século passado, ou seja, o contexto do sistema científico nacional, que é hoje diferente, diverso e muito mais favorável. E internamente os encontros científicos da associação são digamos, um exemplo daquilo que mudou desse processo de enriquecimento que em termos também institucionais foi conseguido, e aí o papel da associação é marcante. O grau de internacionalização que foi imprimido aos diferentes encontros, a abertura, os próprios formatos de apresentação e discussão que mudaram e que favoreceram, creio eu, o desenvolvimento dos encontros da Associação Portuguesa de História Económica e Social. E quando falamos nos grandes temas, por exemplo, os grandes temas, se eles passaram ou não, temas historiográficos, pela associação. Eu acho que a melhor maneira, eu fiz esse exercício, de passar em revista os vários encontros, os 40 encontros, 39 encontros da Associação de História Económica e Social. E nos anos 80 o que é que temos? Temos um pouco a continuação daquilo que era o legado que a própria Associação de História Económica e Social recebeu, de como se fazia a história económica em Portugal antes da sua criação. Os primeiros encontros são sobre crescimento e crises no antigo regime, a economia portuguesa e a inserção na economia mundial, com grande importância dada à expansão, a agricultura portuguesa em perspectiva histórica, Estado e finanças públicas. São estes temas que pontuam nos anos 80. Saltando para os anos 90, que temas é que aparecem? A educação de crescimento económico, a história monetária portuguesa, a história empresarial em Portugal, as infraestruturas urbanas em perspectiva histórica. Na primeira década do século, a emergência do Estado fiscal, a globalização, consumo e cultura material, e nesta última década encontramos economia e instituições, crises económicas, o género na história económica e social e desigualdades. Ou seja, para sinalizar alguns dos temas com que a Associação Portuguesa de História Económica e Social foi agregando, foi tornando como temas marcantes nos seus encontros e que refletem bem aquilo que, quanto a mim, foi a evolução
do próprio campo da história económica e, creio, também da história social ao longo das últimas décadas. Eu creio que também já referi um pouco até final da resposta à última questão, o tipo de temas que têm sido focados, a forma como eles refletem, por vezes com algum desajustamento temporal, mas refletem aquilo que tem sido a evolução dos grandes debates historiográficos internacionais. Penso que respondi um pouco também a esta questão, ou seja, mais uma vez, o facto da associação, e talvez esteja por vezes a repisar muito esta ideia, o facto da associação ter sido esta plataforma agregadora, ecuménica, fez com que coexistissem várias tradições, várias formas de fazer história e que por isso vão conseguindo acompanhar aquilo que tem sido o desenvolvimento dos debates na historiografia internacional relativos quer à história económica, quer à história social. Eu tenho dificuldades em responder a essa pergunta. Porquê? Porque eu não tenho essa... Não comungo dessa ideia que há uma maior separação. Até porque o campo em que tenho estado mais diretamente ligado nos últimos anos, o campo da história empresarial, por natureza, é uma área em que digamos, estes dois grandes ramos da história, a história económica, a história social, estão congregados. E até outros, como por exemplo a história política e a história institucional. E relativamente a este aspecto, eu ainda há dois dias assisti a um seminário. Neste momento é muito fácil assistir a seminários devido à profusão de seminários webinar que decorrem, nomeadamente também em história económica, e assistiam a um seminário sobre o papel do sentimento, uma apresentação de um paper sobre o papel do sentimento, das emoções na economia. E era um seminário que conjugava, em termos de autores, as competências de historiadores, economistas e psicólogos. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que a ideia que se está a passar para um afunilamento cada vez maior da investigação e das preocupações, por exemplo, dos historiadores económicos, creio que não consigo encontrar uma base para esta ideia. Há uma semana atrás, um outro seminário sobre uma análise histórica dos desastres, das calamidades. E, mais uma vez, a perspectiva era uma perspectiva de história económica, mas cruzava de forma muito clara problemas, interrogações e investigações, quer do âmbito da história social, quer do âmbito da história do meio natural, por exemplo, para analisar a economia das calamidades, a economia dos desastres. Não vejo essa separação. E se olhando para aquilo que são grandes debates atualmente sobre o crescimento económico, o papel das instituições, ou sobre, na área que estou mais ligado, sobre o papel do empreendedorismo, sobre o empreendedorismo numa perspectiva histórica. Eu não vejo esta separação tão estrita entre história económica e história social. Embora, naturalmente, quem está a fazer uma investigação para um doutoramento ou a investigação para um artigo específico que vai submeter àquela revista, por vezes a própria metodologia de investigação exige que haja esse foco.
exige que haja um domínio de uma literatura que é uma literatura selecionada e focada num tema muito específico. No entanto, naquilo que são os grandes debates de história económica, quanto a mim, há uma confluência disciplinar muito ampla. E eu, provavelmente, para quem olhar os debates da história social, terá, penso eu, uma percepção idêntica, não sei, mas seria interessante conhecer o que é que pensa a comunidade de historiadores em Portugal relativamente, por exemplo, a este tema. Eu só posso referir aquilo que é a minha impressão, não creio que, não sei se ela é partilhada pelos meus amigos, pelos meus colegas que trabalham nestas áreas. Eu escrevi há uns anos atrás um artigo sobre a evolução da história económica em Portugal para os volumes adicionais ao Dicionário de História de Portugal, que foram estes últimos volumes editados por António Barreto e Maria Filomena Mónica, e uma das entradas que escrevi foi sobre a história económica. E aí creio que destaquei aquilo que são as obras que marcam a evolução da disciplina ao longo do século XX, e não creio que seja importante voltar a esse tema. O que eu gostaria de chamar a atenção tem sido a capacidade da história económica se desenvolver, história económica em Portugal, se desenvolver num diálogo com o que têm sido as diferentes tendências que se vêm afirmando no quadro internacional. Muitas vezes esse diálogo ou esta evolução tem tido algum atraso, tem tido alguma dificuldade, derivada naturalmente, eu creio que apenas parcialmente, derivada da fraqueza de recursos, ou seja, a fraqueza de recursos explica alguma desta dificuldade, algum deste atraso, sobretudo quando nós olhamos para o quadro institucional que neste momento as jovens gerações de historiadores têm em Portugal. Creio que aí a fraqueza de recursos é uma explicação. Outro dos elementos de fraqueza que eu creio que existe e que é inultrapassável é o facto de sermos um país pequeno, com poucas instituições de ensino, de investigação, que limita a capacidade de crescimento de qualquer disciplina científica, ou seja, qualquer disciplina científica tem no nosso país este mesmo problema, ou seja, a escala é importante para uma produção científica da excelência, e como tal, sendo um país pequeno, nós temos essa limitação. Não quer dizer que seja uma limitação inultrapassável, e por isso, por exemplo, a inserção em redes internacionais é muito mais importante para um país pequeno como Portugal, e para aqueles, e sobretudo até para aqueles que estão a iniciar os seus estudos nesta área, porque é uma forma de encontrarem aí alguns dos benefícios da escala que não pode ser conseguido no quadro nacional, que não pode ser conseguido no quadro interno. Ou seja, Portugal tem acompanhado estas tendências, tem acompanhado a evolução daquilo que são os grandes debates. E a Associação tem tido um papel neste domínio. Não quer dizer que a situação seja linear. Mais uma vez, pode ser uma visão muito parcial, muito subjetiva. Eu creio que o panorama de internacionalização das novas gerações já foi mais positivo do que é neste momento. Ou seja, neste momento, mas pode ser uma visão enviesada pelo tipo de conferências em que participo, são muito raras, em alguns casos inexistente, a participação de jovens investigadores portugueses. E há alguns anos isso era possível, ou era visível. Eu creio que esta situação tem de ser ultrapassada. Aí
a pandemia, há males que venham por bem, eu há pouco referi estes seminários e a profusão de seminários que tem existido, mas também tem existido algumas sessões de doutoramento, sessões, conferências dirigidas especificamente para estudantes de doutoramento ou jovens doutorados que podem superar esta, para mim, dificuldade que se tem sentido nos últimos anos. E é algo que após o início da pandemia tem-se visto também uma profusão de iniciativas dirigidas especificamente a estudantes de doutoramento ou recém-doutorados. Só aquelas que me recordo, há 2 meses realizou-se na Summer School da European Business Association, mais virada para a história empresarial, naturalmente, totalmente online. Daqui a meados de outubro vai haver uma outra escola doutoral, por acaso uma aluna que oriento vai participar. Ainda hoje, num dos e-mails que eu recebi, que vi de manhã, encontrei a referência a mais uma escola doutoral que se vai realizar em março de 2021. O que é que isto proporciona? Proporciona a custo zero a participação dos doutorandos portugueses, dos recém-doutorados, no debate internacional. Eu, aliás, considero até com algumas vantagens do que, também tem desvantagens naturalmente, mas com algumas vantagens relativamente à deslocação física. Além disso, um outro tema que é relativo aos debates internacionais e à participação na internacionalização da investigação em Portugal, eu creio que também, eu há pouco referi uma visão que é muito subjetiva, porque hoje conhecemos menos a realidade da história económica, e penso que todos estamos da história em Portugal. Antes, como éramos menos, o conhecimento era mais fácil. Hoje, como somos mais, o conhecimento é mais difícil. Eu, há 2 anos, fiz um exercício com o Francisco Henriques, do ICS, sobre os projetos de investigação em história económica financiados pela FCT. Afinal, o que é que temos, o que é que tivemos, que áreas é que foram financiadas, quais foram as instituições que beneficiaram desse financiamento. Por exemplo, saíram agora os resultados das bolsas de doutoramento da FCT. Todos os anos, em história, pelo menos nos últimos anos, em história, a FCT tem financiado cerca de 30 bolsas de doutoramento em história. Ou seja, há 30 bolsas atribuídas em história pela FCT. Para além de outras bolsas que são atribuídas pelas instituições, por exemplo, ou estudantes que não são bolseiros e que estão a fazer os seus doutoramentos. Em que é que se transforma esta produção científica? Ou seja, há um reduzido conhecimento das condições institucionais em que se faz história em Portugal, creio eu. E aqui eu penso que a associação tem um papel fundamental, precisamente porque pode ser este polo agregador, tem tido este papel de polo agregador, pode também facilmente lançar iniciativas de conhecimento do que é que se está a fazer, do que é que tem sido feito, e com isso contribuir para o alargamento até das redes internas de conhecimento que é produzido em Portugal. Eu tenho uma visão que é uma visão muito pessoal, subjetiva, ou seja, eu gostava que os temas em que neste momento estou particularmente interessado avançassem. Os temas de investimento em risco político, ambiente económico e formas organizativas da empresa, os grupos empresariais, redes de interesse e crescimento da economia, por exemplo, que esses temas avançassem, que eu pudesse de algum modo também contribuir, mesmo modestamente, para o avanço da atual fronteira de conhecimento. Mas esta é uma visão muito redutora, muito parcial, e eu não sou capaz de ter uma visão mais ampla, capaz de conceber
o que é que vai ser o desenvolvimento, falando em fronteira de conhecimento, o que é que vai ser o desenvolvimento da fronteira de conhecimento em história nos próximos anos, nas próximas décadas, nomeadamente na história económica. Agora, uma coisa é certa, uma das características das ciências sociais é terem esta porosidade relativamente aos desafios do presente, ou seja, as temáticas nas ciências sociais avançam, também a história, como uma resposta aos desafios do momento que o historiador vive e à forma como entende que vão ser os desafios do próprio futuro. E assim o que eu posso desejar, o que eu desejo é que a história possa continuar esse papel continuar a desempenhar esse papel de disciplina capaz de permitir um melhor conhecimento do mundo. De uma forma modesta, ou pelo menos, do meu ponto de vista, de uma forma modesta. Ou seja, isto não significa que a história deva ambicionar a ter qualquer papel demiúrgico, transformador, preditivo da evolução da sociedade. E esta é uma visão pessoal, porventura os meus amigos e colegas terão uma visão mais sanguínea do papel, da função transformadora do conhecimento histórico. Ora, se eu penso que as ciências sociais, e a história em particular, podem ter este papel, esta função de tornar os desafios do presente e do futuro mais inteligíveis, então as minhas escolhas do que vai ser a evolução do conhecimento da história são muito ditadas pelas minhas preocupações como cidadão, mais do que pelo meu ofício de historiador. Eu aí salientaria 4 temas. O tema da desigualdade, o tema da relação entre a ação humana e os recursos naturais, o tema da transformação tecnológica e do trabalho e o tema da transformação tecnológica e da concorrência. Mas essas são as escolhas ditadas pelo cidadão. Não tenho qualquer capacidade de antever aquilo que vai ser a evolução do futuro da história, nomeadamente da história económica em Portugal e no mundo.